Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos ver divisibilidade. Então, algumas aulas para trás, nós vimos o que são números múltiplos um do outro. Então nós vimos, por exemplo, a sequência dos múltiplos de 2, a sequência dos múltiplos de 3. E um pouquinho mais para trás, nós já vimos que a multiplicação e a divisão são operações inversas. Então, no caso, múltiplos e divisores são dois conceitos, são dois assuntos que eles têm muito a ver também, tá bom? Então, olha só, sobre o que nós sabemos até agora em relação a múltiplos, o que podemos dizer sobre os números 4 e 32? Então, acho que é fácil, né? O 32 é um múltiplo de 4. 32 é múltiplo de 4. Aí eu te pergunto, por quê? Porque 4 vezes 8 é igual a 32. Então a gente começa lá, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 32 é um múltiplo de 4. Então, pessoal, isso quer dizer que 4 é divisor de 32, pois o 4 divide o 32 em 4 partes iguais e inteiras. Esse nome, inteiras, são os números que não possuem vírgula, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, todos esses números são inteiros. No sétimo ano, nós vamos estudar um pouquinho mais os números inteiros, porque aqui vai entrar o conceito de número negativo também, mas não precisa se preocupar com isso agora. O importante é saber que o 4 é divisor de 32, porque quando você divide 32 por 4, você vai dividir o 32 em 4 partes, e essas partes vão ser inteiras, não vão ser números com vírgula. Por exemplo, 7,5, ou 9,5, ou 8,5. Nós sabemos que 32 dividido por 4 é 8. Tá bom? Então, olha só, sendo assim, dizemos que 32 é divisível por 40. Então, quando a gente está fazendo o algoritmo lá da divisão, vocês lembram que eu falo assim, 40 dá para dividir por 5? Aí vocês falam, dá. Por quê? 40 dividido por 5 vai dar um número inteiro, tá bom? Quando a gente está resolvendo problemas de MMC, então a gente tem lá, por exemplo, aqui tem o 4 e aqui tem o 5. Aí eu pergunto, dividido por 2, dá para dividir algum desses números por 2? Aí vocês falam, dá para dividir o 4. Por quê? Porque o 4 ele é divisível por 2. Tá bom? Então, vamos ver aí qual que é o conceito de divisor. Então, pessoal, a definição seria: quando a divisão de um número natural por outro também natural, diferente de zero, for exata, dizemos que o primeiro é divisível pelo segundo. Então, o exemplo seria o 4 e 32, tá bom? O 32 é divisível por 4, porque quando eu divido 32 por 4, esse valor dá um valor exato, e é um número que não possui vírgula, tá bom? Uma coisa que é importante aqui, gente, é esse diferente de zero. Eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês. É impossível dividir um número por zero. E tem muita gente que confunde isso. Quando a gente faz um número aqui, por exemplo, 3 vezes 0. Nós sabemos que o zero vai fazer essa operação aqui, zerar. 3 vezes 0 é igual a 0. Tá bom? Nós sabemos isso. Entretanto, não faz sentido eu pegar o 3 e dividir o 3 por 0. Essa operação aqui não faz sentido nenhum para mim.
3 dividido por 0 é igual ao quê? É igual a nada, não existe, tá bom? Então a gente até usa esse símbolo aqui, é um E cortado. Essa operação não existe, tá bom? Se você tentar colocar na calculadora aí um número dividido por 0, vai dar erro na calculadora. É impossível dividir um número por 0. 3 vezes 0 faz sentido. 0 não multiplicação não é a soma de parcelas? Então seria 0 mais 0 mais 0. Quanto que é 0 mais 0 mais 0? É igual a 0. Então, quando eu multiplico um número por 0, faz sentido. Agora, quando eu divido um número por 0, não faz sentido nenhum. Como que eu vou pegar 3 balas e vou dividir para 0 pessoas? Essa operação não faz muito sentido não, tá bom? Então, pessoal, agora nós vamos trabalhar com os critérios de divisibilidade. O que seria isso? Seria a gente bater o olho em um número e conseguir enxergar. Será que esse número dá para ser dividido por 2? Ele dá para ser dividido por 3? Será que ele dá para ser dividido por 5? Será que ele dá para ser dividido por algum número? Então, é o seguinte, eu peguei aqui 3 números que são importantes a gente estudar a divisibilidade deles, que é a divisibilidade por 2, a divisibilidade por 3 e a divisibilidade por 5. No livro didático de vocês, tem a regra de todos os números, mas eu acho importante a gente saber essas 3 aqui, tá bom? Então, se for para vocês entenderem restritivamente 3 regras, por exemplo, seriam essas 3 aqui, tá bom? É importante saber as outras? Claro. Só que essas 3 aqui são cruciais, tá bom? Então, olha só. A divisibilidade por 2. Então, quando um número ele é divisível por 2? Quando esse número é par. Então, todo número par ele vai ser divisível por 2. 42 dividido por 2. 42 é par? Termina em par. Então, 42 dividido por 2 dá para dividir. E a resposta é 21. 88 dividido por 2 dá para dividir? Dá. 88 é par. Termina em um número par. A resposta é 44. 1 milhão. 1 milhão dá para dividir por 2? Dá. 1 milhão termina em um número par. Termina em 0. Então, quer dizer que 1 milhão dá para dividir por 2. E é igual a 500 mil. Beleza? A divisibilidade por 3, pessoal, isso aqui eu acho mágico. Eu acho muito bonito mesmo. Porque tem muita gente que pensa, professor, se todo número par é divisível por 2, todo número ímpar vai ser divisível por 3. E não é essa regra que se usa. Se a gente for pensar, por exemplo, no número, deixa eu ver, 103. Esse número ali é um número ímpar, tá bom? E 103, ele não é divisível por 3. Pode fazer a conta na calculadora se você quiser. 103 dividido por 3 não vai dar um número inteiro, tá bom? Então, a regra que nós usamos aqui é outra. Olha só, se a soma dos algarismos do número for divisível por 3, ele é divisível por 3. Então, olha só na prática como que funciona. 78 é divisível por 3? É só eu pegar os dois algarismos e fazer a soma. 7 mais 8 é igual a 15. 15 é divisível por 3? 15 nós sabemos que é divisível por 3. Se 15 é divisível por 3, nós podemos falar que 78 também é divisível por 3. Aí você fala assim, professor, mas às vezes esse número aqui pode ficar muito grande. Teria como fazer outra coisa? Teria como você somar aqui novamente. Eu saí um número com dois algarismos, que é o 15. Eu poderia pegar aqui e fazer 1 mais 5. E 1 mais 5 é igual a 6. E 6 também é divisível por 3. Tá bom? Então esse método aqui é um método riquíssimo. É muito... A pessoa que conseguiu enxergar isso foi uma pessoa assim, ela
foi muito inteligente mesmo. Eu acho esse método aqui fenomenal. A gente pensar na soma dos algarismos e se a soma dos algarismos for divisível por 3, esse número é divisível por 3. Então, quanto que seria 78 dividido por 3? Olha, a gente sabe que 30 dividido por 3 é 10. 60 seria 20. Então, seria 20 alguma coisa, porque 90 dividido por 3 já seria 30, e 90 passou 78. Nós sabemos que 18 dividido por 3 é igual a 6. Então a resposta vai ser 20 mais 6, vai ser 26. Lembre-se que eu já falei muito com você sobre cálculo mental. A gente poderia ter resolvido essa conta aqui pelo algoritmo, poderia. Só que a gente pode simplesmente usar a cabeça e a gente resolve de uma forma um pouquinho mais rápida, tá bom? Esse número aqui, ó, esse número é o número 111 mil, é o número 111 bilhões, 111 milhões, 111 mil e 111. Esse número é um número que eu consigo dividir ele por 3? Ele é divisível por 3? Não sei, mas eu tenho um método para descobrir. Olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu teria somas de 1 12 vezes. Então, pensaria em 1 vezes 12. Tá bom? Seria 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 12 vezes. E nós sabemos que 1 mais 1 mais 1 mais 1, 12 vezes, é igual a 12. 12 é divisível por 3? É, dá 4. De novo, teria como eu fazer mais alguma coisa? Teria. Era só pegar 1 mais 2, que dá 3. 3 é divisível por 3? É, dá 1. Então é um método muito inteligente, tá, pessoal? Essa conta aqui eu não vou fazer agora, porque ela é muito grande, mas eu deixo aí de exercício. Pega a calculadora e faz aí para vocês verem. Vai dar um valor exato, tá bom? A divisibilidade por 5, ela é bem tranquila. Todo número que termina em 0 ou 5, ele é divisível por 5, tá bom? Então, olha só. Aqui eu tenho 40.235. 40.235 é divisível por 5? É só eu olhar o último número. O último número é 0 ou 5? Nesse caso aqui é o 5. Então, esse número é divisível por 5. Eu vou colocar um OK aqui, só para falar que esse número é divisível por 5. Se vocês quiserem, peguem a calculadora aí ou faz no algoritmo mesmo. Tá bom? Fazer 40 dividido por 5, vai dar 8, depois 235, e olha aí quanto que vai dar a resposta. Essa conta aqui, eu tenho 5.555.553. Esse número é divisível por 5? A gente olha o último. O último número, que é o 3. Olha só, todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. Se esse número aqui termina com 3, quer dizer que ele não é divisível por 5. Tá bom? Se fosse, em vez de 5.555.553, fosse 5.555.555, seria divisível por 5? Sim. Se fosse 5.555.550, seria divisível por 5? Seria. Só que como termina em 3, não é divisível. É muito importante eu falar do 10 também. O 10, o critério de divisibilidade dele é importante. Então, pessoal, olha só o critério de divisibilidade por 10. Todo número terminado em 0 é divisível por 10. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 100. O 100 eu consigo dividir por 10? Eu olho o último número. Quanto que é o último número? É 0. Então, divide por 10. 100 dividido por 10 é igual a 10. Aqui eu tenho 2050. 2050 dá para dividir por 10? Dá. Termina em 0. Quanto que dá isso aqui? 205. 11.110. Dá para dividir por 10? Dá. Por quê? Porque termina em 0. Quanto que dá isso aqui? Dá 1.110.
e 11. Então, nós seguimos um padrão aqui, não sei se vocês repararam. Quando eu divido um número por 10, basta eu cortar um zero aqui, tá bom? Se eu dividir por 10, eu corto um zero. Vocês vão ver, quando a gente for estudar potência, que quando eu dividir um número por 100, eu corto 2 zeros. Se eu dividir um número por 1000, eu corto 3 zeros, tá bom? E assim por diante. Então, eu separei esse exercício, vocês vão parar a aula agora e vão tentar fazer. Ele é o seguinte, de acordo com os critérios estudados, então os critérios foram as divisibilidades por 2, por 3, por 5 e por 10. Essas 4 divisibilidades, esses 4 critérios de divisibilidade. De acordo com os critérios estudados, o número 120 é divisível por quais números? Então para o vídeo aí e pensa aí, o 120 é divisível por quais números? Olha só, primeiro vamos fazer pelo 2. 120, eu consigo dividir por 2? 120 é par, não é? Então 120 dá para dividir por 2. E a resposta seria 60. Tá bom? 120 dá para dividir por 3? O 120, será que dá para dividir por 3, gente? Olha só. Vamos fazer a soma aqui dos algarismos desse número. Eu tenho 1 mais 2. 1 mais 2 dá 3. E 3 mais 0 dá 3. Vou colocar aqui embaixo, pequenininho, só para vocês entenderem. Então, a soma dos algarismos do número 120 dá um número divisível por 3. Então, isso quer dizer que 120 dividido por 3 dá para a gente dividir. A resposta aí, no caso, seria 40. Tá bom? 120 dividido por 5. Será que dá para dividir 120 por 5, gente? Então lembre-se, quais são os critérios de divisibilidade por 5? Se o 120 terminar em 0 ou terminar em 5, certo? Olha só, termina em 0. Então quer dizer que o 120 dá para dividir por 5. E a resposta aqui é 24. Tá bom? Se vocês quiserem fazer na calculadora, podem ficar à vontade. Agora, para finalizar, eu tenho 120 dividido por 10. Será que dá para dividir? Dá. Olha só, critério de divisibilidade por 10. Se o número é terminado por 0, ele é divisível por 10. O 120 termina em 0. No caso ali, 120 dividido por 10 dá 12. Tá bom? Então, nós pegamos um exemplo onde esse número é divisível por 4 números ao mesmo tempo. A gente, não é o intuito da aula aqui, mas esse número também ele é divisível por 4, tá bom? Então, é muito importante a gente entender aí que um número ele não é divisível por um número só, tá bom? Se a gente pega o 20, por exemplo, o 20 é um outro exemplo. O 20 ele é divisível por 2, porque ele é par. Ele não vai ser divisível por 3, porque 2 mais 0 é igual a 2. E 2 não é divisível por 3. Só que o 20 ele é divisível por 5, que dá 4. E o 20 também é divisível por 10, que dá 2. Então, um número não necessariamente ele é divisível por um número só, tá? Ele pode ser divisível por mais de um número ao mesmo tempo. Então, pessoal, para finalizar, para a aula não ficar muito longa, vamos ver o que são números primos e compostos. E depois eu faço uma outra aula falando sobre MDC, que seria o máximo divisor comum. Tá bom? Então, pessoal, agora eu trouxe aqui 2 conceitos que são conceitos bem triviais, conceitos bem fáceis, que são os conceitos de números primos e números compostos. Então, olha só, quando um número só possui 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo, nós o chamamos de número primo.
Então aqui, por exemplo, ó, o 2. O 2 é um número primo. Por quê? Eu só consigo dividir o 2 por 2 e por 1. Beleza? O 3. O 3 é um número primo. Por quê? Porque eu só consigo dividir ele por 3 e por 1. O 5. O 5 é um número primo. Por quê? Porque eu só consigo dividir ele por 5 e por 1. O 7, a mesma coisa. Essa aqui é a sequência dos primeiros números primos. Eu acho que eu não esqueci nenhum, não. Então, olha só, eu tenho 2, eu tenho 3. O 4 não é primo. Por quê? Porque o 4 eu consigo dividir por 2, por 4 e por 1. Então, o 4 não entra nessa lista. Depois tem o 5. O 6 também não é primo, porque eu consigo dividir ele por 2, por 3, por 6. O 7 já é primo, só posso dividir por 7 por 1. E assim por diante. Então, esses outros números aí, que eu consigo dividir por outros números também, eles são chamados de números compostos. Olha só, quando um número pode ser escrito como fatores de números primos, os chamamos de números compostos. Então, olha só, o 4 eu posso escrever ele como fator de dois números primos, que seria o 2, de um número primo, né? Que seria o 2. 2 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Isso quer dizer que o 4 é um número composto. O 15, ele pode ser escrito como fator de dois números primos, o 5 e o 3. 5 vezes 3 é igual a 15. O 20, ele pode ser escrito como fator de dois números primos, sendo que eu vou multiplicar 2 aqui repetidamente, que seria o 2. Então, 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 5 é 20. Então, isso quer dizer que esse número aqui é um número composto, não é um número primo. Tá bom? Então, gente, a aula de hoje fica por aqui. Eu vou passar no Google Sala de Aula alguns exercícios para vocês fazerem, para vocês exercitarem essa ideia de divisibilidade, de critérios de divisibilidade, de números primos, números compostos. E depois eu faço um vídeo explicando o que é MDC, que é o máximo divisor comum, que vai ser algo relacionado ao mínimo múltiplo comum. Tá bom? Então, um beijão para vocês e até a próxima aula.